Capítulo 15. A parte que coube à tribo de Judá para suas famílias se estendia até o limite do território de Edom, o deserto de Zin e a extremidade sul do Neguebe. Seu limite sul começava na extremidade do Mar Salgado, a partir da baía que é voltada para o sul. Então se estendia para o sul, para a subida de Acrabim, passava por Zin e então subia do sul para Cades Barneia. Depois passava por Esrom, subia até Adar e virava para Carca. Daí passava para Asmon e se estendia até a torrente do Egito, e o limite terminava no mar. Esse era o seu limite sul. O limite leste era o Mar Salgado até a Foz do Jordão. O limite norte começava na Baía do Mar, na Foz do Jordão. O limite subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá, e o limite subia até a pedra de Boã, filho de Ruben. O limite subia até Debir, no vale de Acor, e virava para o norte em direção a Gilgal, que fica em frente à subida de Adumim, ao sul do vale, e o limite passava para as águas de En-Semes, e terminava em En-Rogel. O limite subia até o vale do filho de Inom, até a encosta sul dos Jebuseus, isto é, Jerusalém, e o limite subia para o cume do monte que fica ao oeste, em frente ao vale de Inom, na extremidade norte do vale de Refaim. E o limite se estendia desde o cume do monte até a fonte das águas de Neftoa, e continuava até as cidades do monte Efron. E o limite se estendia até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. De Baalá, o limite virava em direção ao oeste até o monte Seir, e passava pela encosta norte do monte Jearim, isto é, Quesalon, e descia até Bet-Semes e passava para Timná. E o limite seguia para a encosta norte de Ecrom, se estendia até Siqueron, passava para o monte Baalá e continuava até Jabneel, terminando no mar. O limite oeste era o litoral do Grande Mar. Esses eram todos os limites do território dos descendentes de Judá, segundo as suas famílias. E a Calebe, filho de Jefuné, Josué deu uma parte entre os descendentes de Judá, segundo a ordem de Jeová a Josué, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era o pai de Anak. Portanto, Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Então partiu dali e lutou contra os habitantes de Debir. Anteriormente, o nome de Debir era Kiriat Sefer. Calebe disse então: Ao homem que golpear Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa como esposa. E Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou a cidade. Portanto, Calebe lhe deu sua filha Axa como esposa. Enquanto ela estava indo para casa, insistiu com Otniel para que pedisse ao pai dela um campo. Então ela desceu do jumento e Calebe lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Por favor, dê-me uma bênção, pois o Senhor me deu um pedaço de terra no sul. Dê-me também Gulote Maim. Assim, ele lhe deu Gulote alta e Gulote baixa. Essa foi a herança da tribo de Judá, segundo as suas famílias. As cidades na extremidade sul da tribo de Judá em direção ao limite do território de Edom eram as seguintes: Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zife, Telém, Bealote, Azor-Adata, Queriote-Esrom, isto é, Azor, Amão, Sema, Moladá, Azar-Gada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Iim, Ezem, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. 29 cidades ao todo, junto com os seus povoados. As cidades na Cefelá eram Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim, 14 cidades e seus povoados. Zenã, Adasa,
Migdal-Gade, Gileã, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá, 16 cidades e seus povoados. Libna, Eter, Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Axibe e Maressa, 9 cidades e seus povoados. Ecrom, suas aldeias dependentes e seus povoados. De Ecrom, em direção ao oeste, tudo que fica ao lado de Asdod, com seus povoados. Asdod, suas aldeias dependentes e seus povoados. Gaza, suas aldeias dependentes e seus povoados, até a torrente do Egito, o grande mar e a região vizinha. E na região montanhosa havia Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, isto é, Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo, 11 cidades e seus povoados. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, isto é, Hebron, e Zior, 9 cidades e seus povoados. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timná, 10 cidades e seus povoados. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom, 6 cidades e seus povoados. Capítulo 16. E a terra que caiu por sortes aos descendentes de José ia desde o Jordão, na altura de Jericó, até as águas ao leste de Jericó, e se estendia pelo deserto que sobe de Jericó e ia até a região montanhosa de Betel. Estendia-se desde Betel, que pertence a Luz, e continuava até o limite do território dos Arquitas, em Atarote. Então descia na direção oeste para o limite do território dos Jafletitas, até o limite de Bet-Horon Baixa e Gezer, e terminava no mar. Assim, Manassés e Efraim, descendentes de José, tomaram posse das suas terras. Este era o limite do território dos descendentes de Efraim, segundo as suas famílias. O limite leste da sua herança ia de Atarote-Adar até Bet-Horon Alta, e o limite se estendia até o mar. Micmetate ficava ao norte, e o limite virava para o leste até Taanate e Silo, e seguia na direção leste até Janoa. Então descia de Janoa para Atarote e Naará, chegava a Jericó e se estendia até o Jordão. De Tapua, o limite continuava em direção ao oeste até o vale de Caná, e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo de Efraim, segundo as suas famílias. A herança também incluía todas as cidades e povoados que os descendentes de Efraim tinham no meio da herança dos filhos de Manassés. Mas eles não expulsaram os cananeus que moravam em Gezer, e os cananeus continuam morando no meio de Efraim até hoje, sujeitos a trabalhos forçados. Kiriat-Baal, isto é, Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e seus povoados. No deserto havia Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibsã, a cidade do Sal e Engedi, 6 cidades e seus povoados. Quanto aos jebuseus que moravam em Jerusalém, os homens de Judá não conseguiram expulsá-los. Por isso, os jebuseus continuam morando com o povo de Judá em Jerusalém até hoje. Capítulo 17. Então a sorte caiu para a tribo de Manassés, pois era o primogênito de José. Visto que Maquir, primogênito de Manassés e pai de Gileade, era um homem de guerra, ele recebeu Gileade e Bazã. E a sorte caiu para o restante dos descendentes de Manassés, segundo as suas famílias: os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Efer e os filhos de Semida. Esses eram os descendentes de Manassés, filho de José, os homens segundo as suas famílias. Mas Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos homens, só filhas. E os nomes das suas filhas eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza.
Então elas compareceram perante Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os maiorais, e disseram: Foi Jeová quem ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos irmãos. Assim, por ordem de Jeová, ele deu a elas uma herança entre os irmãos do seu pai. E 10 partes caíram para Manassés, além da terra de Gileade e de Bazã, que ficava do outro lado do Jordão, pois as filhas de Manassés receberam uma herança junto com os filhos dele. E a terra de Gileade se tornou propriedade dos outros descendentes de Manassés. E o limite do território de Manassés ia desde Azer até Micmetate, que fica em frente a Siquém, e o limite continuava em direção ao sul, até a terra onde moravam os habitantes de En-Tapua. A terra de Tapua se tornou de Manassés, mas a cidade de Tapua, no limite do território de Manassés, pertencia aos descendentes de Efraim. E o limite descia até o vale de Caná, ao sul do vale. Havia cidades de Efraim entre as cidades de Manassés, e o limite do território de Manassés ficava ao norte do vale e terminava no mar. O território ao sul pertencia a Efraim, e o território ao norte pertencia a Manassés, e o mar era seu limite. E o território de Manassés chegava a Azer, ao norte, e a Issacar, ao leste. Nos territórios de Issacar e de Azer, Manassés ficou com Bet-Seã e suas aldeias dependentes, Ibleão e suas aldeias dependentes, os habitantes de Dor e suas aldeias dependentes, os habitantes de Endor e suas aldeias dependentes, os habitantes de Taanaque e suas aldeias dependentes, e os habitantes de Megido e suas aldeias dependentes, sendo 3 delas regiões de colinas. Mas os descendentes de Manassés não conseguiram tomar posse dessas cidades, pois os cananeus persistiam em morar nesta região. Quando os israelitas ficaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente. Os descendentes de José disseram a Josué: Por que você nos deu como herança apenas um lote, uma parte da terra? Somos um povo numeroso, pois Jeová nos abençoou até agora. Josué lhes respondeu: Se vocês são um povo tão numeroso, vão à floresta e limpem uma área para vocês na terra dos perizeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é apertada demais para vocês. Então os descendentes de José disseram: A região montanhosa não é suficiente para nós. E todos os cananeus que moram na terra do vale têm carros de guerra com foices de ferro. Tanto os que moram em Bet-Seã e nas suas aldeias dependentes, como os que moram no vale de Jezreel. Portanto, Josué disse o seguinte à casa de José, isto é, a Efraim e Manassés: Vocês são um povo numeroso, e grande é o seu poder. Não receberão apenas uma parte, mas a região montanhosa também será sua. Embora seja uma floresta, vocês a limparão, e ela será a extremidade do seu território. Pois vocês expulsarão os cananeus, apesar de eles serem fortes e terem carros de guerra com foices de ferro.